Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre o trabalho do quiropraxista, do profissional da quiropraxia. E conversaremos para isso com o Gabriel de Luy Lima, que é quiropraxista e fisioterapeuta, mestrando no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Concluiu a pós-graduação em dor pelo Hospital Albert Einstein e fundou, junto à equipe médica, a Equilíbrio, Instituto Transdisciplinar de Estudo, Pesquisa e Tratamento da Dor. Atende em consultório. E o Fernando Redondo Moreira de Azevedo, que é graduado em fisioterapia e mestre em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo. É graduado e doutor em quiropraxia pela Life Chiropractic College West, nos Estados Unidos. É professor e coordenador do curso de quiropraxia da Universidade Anhembi Morumbi. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Poderíamos começar com um caso, com uma situação engraçada, né, ligada à profissão. Okay. Bom, eu tive um caso curioso. Fiz uma viagem em 2012 com os colegas para o Chile e fui ao deserto do Atacama. Estávamos lá fazendo uma trilha no meio do nada, assim, no desertão, e o nosso guia travou a coluna no meio do passeio, assim. E aí ele ficou lá dizendo que não iria poder acompanhar e tudo mais, e eu peguei, coloquei ele ali numa pedra ali, meio improvisada, e comecei a fazer uns testes de coluna nele, ortopédicos, neurológicos e tal, e ele consegui destravar o nosso guia no meio do passeio. Foi uma história bem inusitada, assim, né? E depois ele disse, você tem que montar uma clínica aqui no Atacama. Eu falei para ele, isso não tem como. Quer dizer, o passeio não terminou. Exato. Que bom, né? Exato. Continuou, ele agradeceu eternamente. E o Fernando também tem? Bom, no meu caso, assim, esse tipo de história é super comum, né? Da gente estar em situações assim, que você tem que atender. Porque, na verdade, o quiropraxista, o que ele tem? Tem a mão dele. Então, você pega situações inusitadas. Mas, no meu caso, eu acho que o mais curioso foi exatamente eu ser contra a quiropraxia no começo. Como tenho formação em fisioterapia, eu era contra a quiropraxia. Tentei, por várias vezes, fechar o curso que hoje eu sou coordenador. É mesmo? Porque existe um mal entendido entre o que era quiropraxia e o que era fisioterapia. Nessa discussão eu conheci um cara que a gente discutiu pela internet mesmo, né? Na época tinha e-mail, acho que foi em 2000. E esse cara acabou se tornando meu amigo e me deu a bolsa de estudos que eu acabei indo para os Estados Unidos. Aí mudou toda a minha vida. Assim. É um caso mais curioso do que engraçado. Agora tem situações assim que acho que o mais interessante foi, na verdade, situações inusitadas, foi quando a 89 me chamou para falar sobre exercícios antes do sexo, essas coisas assim. Os caras, como travar a coluna, como não travar a coluna durante o sexo. É um negócio meio... Aí o pessoal começou a me ligar, meus amigos conseguiram... Não sei como eles conseguiram me ligar lá no 89, eles começaram a fazer perguntas meio estranhas, né? Então, vocês dois falaram em coluna, né? Uhum. Nos exemplos. Vamos falar então a quiropraxia. O que é a quiropraxia? Este nome que parece meio algo mágico, assim, ou envolve um mistério, né? Muita gente vê a quiropraxia como uma terapia alternativa, né? Como se fosse algo que envolvesse algum trabalho energético também associado. E ela, na verdade, ela tem uma base bem focada na medicina ocidental mesmo, tradicional nossa. Ela trabalha muito com um alinhamento não só vertebral, mas como articulares. A gente faz muito um processo chamado ajustamento articular, que é, na verdade, uma forma de você conseguir manter a comunicação do sistema nervoso central com o periférico, com o autônomo e com os outros sistemas preservada, né? Então, a quiropraxia é uma terapia manual. Quiro é mão, né? Praxia vem de prática, uma prática manual, sem utilização de medicações, acreditando muito no poder de autocura do
da inteligência inata, né, do corpo humano. E o nosso foco não é apenas a coluna vertebral, como muitos acreditam. A gente trabalha em cima focado na coluna vertebral, mas também a gente foca em outras articulações, principalmente as articulações que apresentam algum tipo de movimento, tentando restabelecer a harmonia dessas movimentações. E aí, inicialmente, assim, muita gente também acredita que é só para tratar dores, né? Para destravar, você tem que estar travado, alguma coisa assim. E, na verdade, a quiropraxia, ela pode ser um tratamento preventivo, um tratamento para melhorar a função, o desempenho de um atleta, a função de uma pessoa que trabalha em escritório, que fica muitas horas numa postura de compensação. Ela pode... É bem abrangente, mas quiro é mão e a gente faz essa prática manual, como o próprio Fernando comentou. Ela nasceu em 1895, nos Estados Unidos. Então, a partir da criação, foi um cara chamado Daniel David Palmer. Ele acabou descobrindo, através de observação, que o cara que limpava o escritório dele lá tinha um osso. Na época ele estava fora do lugar e ele relacionou isso com outros conhecimentos. A história é bem longa, mas fazendo ela curta, ele ajustou e o cara voltou a escutar. E a partir disso ele começou a entender que a coluna vertebral ela pode ter relações com o funcionamento orgânico, né? Como ele explicou, né? Exatamente isso. A vértebra em si, quando você tem qualquer tipo de impingimento ou de compressão neurológica, que era na época o que eles achavam, você pode alterar o funcionamento do cérebro e o do cérebro não se comunicar bem com o órgão, e aí acaba acontecendo a disfunção orgânica. E é basicamente manipulação. Manipulação. A origem dela foi assim, né? Então você tem hoje, por exemplo, quando eu estudei lá, eu treinei 12 técnicas. Então a gente pensa que é só uma técnica de quiropraxia. São dezenas de técnicas, temos 10 técnicas principais. E essas técnicas elas são feitas na maioria das vezes com a mão, mas alguns doctors acabam usando o aparelho, que a gente chama o activator, né, o ativador, ou o impulso, e aí tem as técnicas de cervical alta. Então eu sou versado, por exemplo, numa técnica que eu só ajusto um osso. Eu não faço mais nada, eu ajusto só uma articulação, só uma vértebra. O toggle recoil, né, que é uma técnica... Então, é bem abrangente, não é uma coisa assim simples. O diagnóstico do complexo de subluxação vertebral, que é esse osso fora da posição, que hoje a gente sabe que tem outras características neurocinéticas, né, de neurologia e de movimento, que o quiropraxista ele é treinado, é o único profissional treinado para diagnosticar e tratar disso. Isso que torna especial e torna a procura no mercado muito grande para a gente. Então, é um profissional extremamente específico. Agora, eu vejo que muita gente confunde um pouquinho com terapias mais alternativas mesmo, justamente porque nós não trabalhamos com medicações, né? A ideia é potencializar a autocura mesmo da pessoa, fazer com que a própria pessoa consiga combater a sua dor, e eu me vejo muito como um facilitador desse processo. Na verdade, né? não cura Então, aliás, é muito curioso isso, porque eu evito ao máximo falar o termo cura, porque isso é muita responsabilidade para alguém. É muito interessante, vou curar né? você, né? A gente já trouxe o profissional da naturologia aqui da IMB, né? E parecem os cursos próximos, mas elas são cursos distintos, então, né? É muito curioso você estar falando isso. Na verdade, a Naturo, um dos grandes desenvolvedores da naturologia foi um quiropraxista. O quiropraxista ele veio da Europa para os Estados Unidos, estudou quiropraxia e desenvolveu a naturologia. Então são profissões irmãs, tem muita similaridade. A filosofia é muito similar. Então a única coisa que difere é que nós, por exemplo, o meu consultório é uma maca. E eu não tenho mais nada. Minha maca ela não é elétrica, ela não é nada. Eu tenho a minha mão, a maca, aí tem um profissional que faz a liberação miofascial para mim. Liberação? Liberação muscular, faz a massagem lá e tal, né? Mas é muito simples, é muito simples. Chega a gerar confusão esse fato de ser simples.
que a gente talvez possa conversar mais tarde a respeito dessa confusão entre fisioterapia e quiropraxia. Podemos encarar já, né? Não por acaso, os dois eu apresentei como fisioterapeutas também. Antes ou depois, eu não sei a história. É um pedaço da fisioterapia? É uma especialidade ou são coisas distintas? Eu acho que a gente tem um acordo aqui, talvez, né? Uma opinião semelhante. Não acredito que seja uma especialidade, eu não vejo dessa forma. Eu acho que, tanto é que eu sou especialista, sou um fisioterapeuta especialista em quiropraxia também, né? Então, o que eu estava conversando com o Fernando é que existe uma confusão. Se você for ver a classificação brasileira de ocupações, você vai encontrar lá técnico em quiropraxia, você vai encontrar quiropraxistas e osteopatas, você vai encontrar quiropraxista, que é o bacharel em quiropraxia, você vai encontrar fisioterapeutas quiropraxistas. Então, é uma confusão. Mas o que eu vejo dentro da fisioterapia é que se montou um curso onde você aprende alguns procedimentos manipulativos articulares, que foi nominado quiropraxia de alguma forma, porém, eu não acredito que seja uma especialidade em quiropraxia, porque eu acho que é um título muito pesado para se colocar dessa forma. Eu já vejo que dentro da fisioterapia você tem condições, sim, de aprender recursos de alinhamento e ajustamentos vertebrais, manipulações oscilatórias, enfim, vários processos articulares, mas não o título de quiropraxia, Porque né? É diferente. eu concordo plenamente com ele. O que acho que mais pega, eu vim pensando, eu falei, como é que eu vou diferir? Porque pro leigo, quando você olha água e óleo, eles parecem similares, mas eles não se misturam. Então, a quiro e a físio são muito parecidas em alguns aspectos. Agora, a quiropraxia ela é uma profissão absolutamente independente da fisioterapia, da medicina, da odontologia, da enfermagem, da educação física, porque ela tem algo chamado... Do massagista também. Do massagista. Sim. Exatamente porque ela tem uma filosofia. Então, a filosofia, a carga que a gente tem de filosofia dentro da universidade é muito grande. E quando a gente estuda. Então, o que o Guilherme falou a respeito da inteligência inata é filosofia pura. Então, a gente acredita nisso, a gente tem formas de entender isso diferente. Por exemplo, hoje se você me perguntar, Fernando, quando você está no consultório, você é fisioterapeuta ou você é quiropraxista? Eu sou 100% quiropraxista. Eu assim, amo a fisioterapia. Eu devo tudo assim que eu consegui até a minha graduação na fisioterapia, mas a físio, ela não faz parte da parte clínica minha. Porque eu uso técnica de quiropraxia baseada na filosofia da quiropraxia, baseada na ciência da quiropraxia. Mas ele também estuda aspectos Sim. médicos, anatomia, fisiologia, Sim, de preparação. bastante. Bastante. Então, por exemplo, não é só filosofia. Eu vou falar da universidade que eu coordeno, né, na IME Morumbi. O que a gente tem? Só de estágio você tem 1000 horas. 1000 horas de estágio supervisionado. Isso dá quanto, assim, em tempo? Dá semestres? Um ano. Um ano. Parte da manhã. E aí, antes disso, o aluno tem, eu estava fazendo as contas, mais de 1.500 horas só da parte aplicada. Então, módulo de ajuste torácico, módulo de ajuste cervical, que são as manipulações. Módulo de ajuste lombar e pelve, a fisiopatologia do complexo da subluxação, então ele vai estudar o que é cientificamente aquilo, princípios da quiropraxia, que é filosofia, associado a agressão em defesa, que são matérias que vão dar, por exemplo, você tem uma hérnia de disco, o cara vai lá olhar, tem uma carga forte de radiologia, então o aluno vai lá olhar a radiografia, vai falar... Entender. Ele vai entender. Agora, um aspecto interessante é, por exemplo, quando a gente fala exame complementar, o quiropraxista ele é treinado de pegar um raio-x e não olhar como o colega da medicina olha. Então ele vai olhar, você tem uma artrose na coluna, tem uma diminuição de espaço. Para mim é importante aquilo, só que eu vou analisar do ponto de vista mecânico. O quiropraxista vai olhar, ele vai desenhar, fazer um monte de linhas ali e vai descobrir qual vetor você vai usar para ajustar aquilo. Então é extremamente específico. Existe até forma de analisar, existem até forma de se fazer os cálculos, né, em ângulos e tal, de desalinhamentos articulares. Existe o método Gonstad, né, onde a gente faz toda a avaliação radiológica para conseguir determinar um ajuste, às vezes. Que o quiropraxista pode pedir um exame, os planos aceitam? Então, até agora ainda a gente não consegue, como quiropraxista,
bacharel em quiropraxia, você ainda não consegue fazer essa solicitação, a não ser que seja, talvez, de forma particular. Eu não sei particular não tem muito problema. Não. Aí você pede, porque você não pede. Na verdade, você pede, assim, na verdade, é radiografia. Então, o que a gente faz? Ressonância é um negócio legal, a gente olha a parte muscular, tecido mole, mas pro quiropraxista tradicional, o mais importante é a radiografia, porque ali eu consigo ver a articulação do jeito que eu quero ver. Consigo analisar, por exemplo, quanto tempo ela está se degenerando, por que ela degenerou, o que tem ali de história e como corrigir aquilo. Aí eu posso pedir para o paciente, caso o caso dele, a situação dele necessite do raio-x, aí eu encaminho para, de repente, o colega médico particular dela, explico a situação, qual é a necessidade do exame também, porque eu não posso ter abuso disso, né? Tem que ter Por isso que precisa da educação. Então eu preciso que o cara entenda que qual é o motivo que leva ele a fazer a radiografia, o porquê daquilo. Ora, tem técnica, por exemplo, que eu uso upper. Às vezes eu tenho essa técnica de toggle, eu uso no consultório. Explica um pouco o que você falou. O toggle é assim, o toggle é a técnica, antigamente nos Estados Unidos, ela, de 1930 até 1954, os Estados Unidos, na verdade, a faculdade era focada em manipular duas vértebras, a primeira e a segunda. Tá? E você tinha uma dor lombar, ajustava a primeira e a segunda. Então, funciona, né? Dependendo do caso, dependendo para que você quer aquilo, mas precisa da radiografia. Então, eu faço a radiografia, faço os meus cálculos, veja, olha, eu vou mexer o osso desse jeito, rápido, sem dor. E outra coisa importante dizer, a quiropraxia não dói. O pessoal tem essa associação com dor e estalo, essas coisas todas. A gente imagina aquelas técnicas orientais que elas estralam as pessoas, não tem nada a ver. É suave, não. Suave. É suave. Não é aquela de estralar o corpo. Os estralos, muitas vezes, eles podem acontecer. Mas não é o objetivo. Decapitações e tal. Mas isso eu até explico para os pacientes. O meu objetivo não é estalar. Exato. O meu objetivo não é ouvir o barulho. O meu objetivo é atingir a amplitude articular que eu preciso. Exatamente. Mas aí você estava falando, você não fica só nas duas. Não. Então, essa é uma das... Porque assim, tinha um professor meu que ele falava, se você só tem um martelo no seu bolso, tudo vai parecer prego. Então, eu estudei um pouquinho do toggle, eu estudei Bang-Gonstead, que é uma outra técnica. São técnicas diferentes. Técnicas dentro da quiropraxia. Então, não é só uma. Então, quando você olha, é a mesma coisa, você vê o jogo de futebol, nem todo mundo é goleiro, né? Ou o zagueiro, cada um tem uma posição. É a mesma coisa naquilo, você tem várias posições diferentes, várias formas de atingir o mesmo objetivo. Então, eu tenho o paciente, por exemplo, mais complicado, que eu não posso fazer um ajuste completo na coluna, eu mexo em uma ou duas vértebras, o resultado vem também. Então, a ideia em si é aumentar o seu nível de conhecimento, por isso que a gente defende essa linha de você levar a quiropraxia de uma maneira séria, de uma maneira assim, encare ela. Se você tem ela como segunda profissão, é complicado. Entende? Agora, a quiropraxia, ela tem acho que o grande dificultador, assim, do sucesso profissional é exatamente a desenvolver essa habilidade manual ao longo da sua experiência, né? Eu mesmo já me deparei com muita gente que acabou abrindo mão da profissão, por quê? Por dois motivos. Apesar de desenvolver muito bem as práticas e tudo mais, muita gente acaba desenvolvendo uma dificuldade de simplesmente interagir com o paciente, de lidar no touch, porque você acaba se aproximando das pessoas que você trata. Em geral, quem vai num quiropraxista e gosta dele, ele não vai trocar ele por nada. Eu tenho pacientes que vêm de outros estados para virem ser atendidos. Imagina, porque tem medo ou qualquer tipo de... Enfim, gerou uma empatia simplesmente pelo profissional. É incrível isso. Né? Isso é uma coisa incrível. A relação interpessoal faz parte do tratamento de qualquer faz parte do tratamento. Você vê, eu tenho paciente, por exemplo, que vem de Lorena. Eu tenho uma paciente que... Eu faço esse ajuste nela de toggle, né? Ela pega um avião no Rio, vem sábado de manhã, eu ajusto ela, gasto 3 minutos com ela no maca. E ela vai embora. E o mais legal, assim, porque funciona. E as pessoas, elas confundem muito as coisas, assim como, por exemplo, tempo de tratamento e resultado. Qualidade, tempo e resultado. Ou preço, essas coisas. Então, se você não tem a filosofia, resumindo, se você não tem a filosofia forte, entende o que é quiropraxia, qual o seu papel no processo todo,
a coisa mais comum é a pessoa desistir do que ela faz. A medicina tradicional, quer dizer, a ortopedia, os ortopedistas, os neurologistas, conhecem a quiropraxia, indicam ou ainda... Esse é um trabalho eu vejo que é um trabalho de formiguinha individual, assim, é uma coisa que a gente tem que ir, eu acho que é um desafio para todos os profissionais em quiropraxia se aproximarem das outras áreas. Eu sou um defensor dos tratamentos multidisciplinares e até transdisciplinares, onde tenha uma intersecção entre as atividades, onde haja, dentro da clínica, por exemplo, nós fazemos muito um processo de avaliação multiprofissional de um paciente, do ponto de vista médico, do ponto de vista do quiropraxista, do ponto de vista da psicóloga. Muitos pacientes apresentam disfunções neuropáticas chamadas, que são as dores crônicas pioradas, né? Onde você tem todo mundo que apresenta uma dor neuropática, em geral, apresenta uma disfunção sensório-discriminativa, que é a dor mesmo, e junto com isso uma disfunção afetivo-motivacional. Uma das minhas especialidades, que é em dor, a gente, dentro do Sírio-Libanês, lá do Instituto, eu estudo muito essas áreas do sistema nervoso central que estão correlacionadas às sensações dolorosas. E a gente vê que muita gente que sente essas dores mais severas, ela apresenta um distúrbio de comportamento também, de catastrofismo, de ansiedade, depressão. Então, às vezes, tratar uma dor simples, que muitas vezes pode vir de origem vertebral, né, vir ali da coluna, torna-se um desafio muito grande para um profissional apenas. Então, eu acredito muito na multidisciplinariedade e aí eu tenho me aproximado muito dos médicos, dos psicólogos. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender até as divisões dentro da psicologia e ver quais são as melhores indicações, as divisões dentro da ortopedia, as divisões dentro... E assim vai. Né? Agora, assim, por exemplo, está falando da dor, né? Então, vamos supor que eu quero educar alguém com relação a isso aí. A dor, ela é positiva ou ela é negativa? A maioria das pessoas vai dizer negativa. Negativa, claro. Agora, a dor, na verdade, ela não é negativa. Ela é positiva. Porque ela mostra que existe alguma coisa errada em você. Então, a partir disso, qual é o conceito que as pessoas têm? É que eu não vejo no quiropraxista ou buscar o tratamento para isso, eu vou lá na farmácia e compro um analgésico. Então, a ideia do quiropraxista é buscar a origem do problema, que muitas vezes é de origem neuromecânica. Agora, relacionando isso às profissões da saúde, a maioria das profissões de saúde, elas não têm essa ideia. O que elas imaginam? Que o problema é o sintoma, não é a causa. Vamos corrigir a dor. Então, é o mais rápido. Falando, mudando um pouco de assunto, eu, quando apresento as profissões para os meus orientandos, existe uma profissão, todo mundo fala, uma delas, tem várias. Vou citar uma, é a ciência atuarial, né? Quiropraxia é, vamos dizer, 100%. Não sei, não conheço, nunca ouvi falar, o que é isso? Não consigo nem começar a imaginar o que faz. Quem procura um curso de quiropraxia, ele sabe onde está entrando? Quem faz o vestibular? Boa parte como é que ele... É um fenômeno que acontece normalmente no... Assim, como eu estudei lá fora, eu tive contato com as pessoas, porque lá, a primeira faculdade de quiropraxia foi em 1902, eu acho, se não me engano. Nos Estados Unidos. Estados Unidos. É forte lá. nos Estados Unidos a quiropraxia. É forte. Os Estados Unidos é pioneiro, né? Os novos. Tem mais de 100 mil quiropraxistas lá, né? É o país mais forte em quiropraxia no mundo. Agora, a maioria dos meus colegas, o que aconteceu? Teve um problema, foi no quiropraxista e foi resolvido. São pessoas que são contra esse abuso que existe de medicação, né, sem orientação médica. Pacientes, normalmente, que buscam a parte de ser primary physician, que é lá é primary physician como se fosse médico também, né, mesmo nível. Então, aqui no Brasil, a maioria dos meus alunos são jovens, que buscam uma alternativa que não seja estudar fisioterapia ou medicina, que tenham liberdade de abrir um consultório com baixo custo
e que queiram resultados. Homens e mulheres equilibradamente? 50%, 50%. Olha. Na Física, quando eu estudei, eram 90 alunos, 5 homens. Agora, mulher, não sei como é que está agora. Não, sempre foi mais mulher. Fez uma mulherada, né? Agora, aqui na EMB, não. Na EMB é bem equilibrado. Eu tenho muito aluno acima de 40 anos. Olha. Eu tenho um aluno muito querido, o Nagi, que é bom que ele veja, ele tem mais de 70. E é um dos melhores alunos que eu tive na quiropraxia. Interessante. Então, a idade varia no muito. Brasil, eu vejo que muita gente que busca o curso também, muitos já têm uma experiência de alguma forma dentro da área da saúde. Da saúde. Ou tem muitas pessoas que fizeram cursos de acupuntura e quiseram fazer algo que não estão fosse a próximos da fisioterapia, são próximos da área, exatamente. E o mercado? Quer dizer, me formei. Dá para trabalhar na área, assim? Dá para sobreviver? Ou é muito... Não, dá para trabalhar, dá para sobreviver, você pode montar consultório, você pode montar clínica, você pode trabalhar com equipes multidisciplinares, você tem uma gama muito grande de possibilidades, você pode ser contratado por empresas também para fazer o tratamento, também tratamentos preventivos de dores e lesões e tudo mais, com equipes esportivas, bem grande, né? A ideia exatamente. O cara, quando ele entra na quiropraxia, ele tem que pensar o seguinte, assim, olha, eu tenho que focar pós-faculdade em ser autônomo, dono do meu negócio. Obviamente que no começo é mais difícil, então você pode trabalhar para outras grandes redes de clínica que a gente tem, clientela, né? Aprender, aí abrir o seu próprio negócio, né? Então, a gente, por exemplo, hoje a gente presta, assim, tem um estágio voluntário, tem uma parceria com o Atlético Paulistano, que os alunos fazem um estágio lá atendendo o pessoal da esgrima. A gente tem assim, gente trabalhando com empresas, que nem ele falou, né, prestando serviço para empresas. E o serviço público não reconhece ainda não. Saúde oficialmente pública ainda não. Ainda não em grande escala. Tem alguns focos no município, assim, no sul, mas que está começando, mas ainda a gente está engatinhando. Porque é meio complicado entrar nesse mercado ainda. Né? Tem muita política, muita coisa que a gente tem que mostrar. Nos Estados Unidos não é diferente também, viu? Não? Não. Eu agradeço a contribuição de vocês. Imagina. Muito legal. E até o próximo Desafio Profissão.